nosso curso, essa é a nossa segunda aula preparatória aí da primeira fase do exame de ordem, tá certo? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo Araújo, sinto muito feliz. Se você, é claro, não assistiu ainda a nossa primeira aula, retorne aí, procure aqui no nosso canal, porque tem a aula de número 1 e depois logo em seguida o complemento. E temos agora a nossa segunda aula de Direito Tributário, voltada aí para a primeira fase, tá certo? O propósito aqui, como eu falei para você, é fazer com que você possa aprender e, sobretudo, brocar as 4 questões lá de Direito Tributário, né? Garantir os seus 5%, porque você só precisa, meu pai, de 50% de um total de 80 questões, tá certo? Colabore aí, espero que você divulgue esse nosso canal, né? Passe para aquele que de fato precisa. Vale relembrar que na verdade você não concorre na OAB, o seu próprio adversário é você mesmo. Então passe essa mensagem adiante, divulgue essa videoaula aí para que o seu colega, para que o seu vizinho, o seu irmão, o seu tio, enfim, aquele que de fato precise dessa disciplina, né, para lograr êxito, que esteja preparando para a prova da ordem. Por outro lado também, é claro, Marcos, se eu assistir essa aula aqui, vale a pena para um concurso público? Tem como sim, é aproveitar, porque os tópicos, hoje nós sabemos que da OAB, né, é um tópico bastante cobrado, é um edital bastante extenso, né, e o nosso conteúdo aqui tem um bom aprofundamento para que você possa resolver aí as questões também de concurso público. Eu solicitei e reitero aqui para que você traga consigo a Constituição Federal, né? Para que você possa ir marcando na sua Constituição aquilo que eu for falando, os artigos, para que facilite a sua leitura, leiam posteriormente. Por quê? Porque, via de regra, o que mais cai na sua primeira fase são os artigos da Constituição Federal, né, de 1988, do artigo 145 ao 165, né? Então, portanto, na esfera do tributário você vai estudar isso daí, tá bom? E, como eu disse, simbora de tributário, hashtag simbora tributário, né? É a nossa hashtag no Instagram, né? Acompanhe também o professor no Instagram, lá eu posto as dicas de direito tributário, né? Para que você possa ir aprimorando, verificando, se interagindo um pouco mais do direito tributário, porque realmente é uma área excelente. Amanhã, quando você conseguir a sua vermelhinha, se você quiser, pode também atuar como advogado tributarista, porque é uma área que de fato necessita de profissionais e sobretudo de bons profissionais, tá ok? Vamos lá então, nessa nossa segunda aula, nós vamos falar aqui sobre princípios, né? São princípios do direito tributário. Que princípios são esses, na verdade? Nós vimos aí na aula passada que os princípios são aqueles que... foi esse mesmo, está na tela, desculpei, ou erro técnico, né? Na verdade, os princípios são aqui aquilo que dá origem para o nosso direito. Nós vimos as fontes, né, formais do direito, mas nós temos os princípios também que dão um suporte de validade aí, uma norma em abstrata, né, que vai dar suporte para as leis de um modo geral, né, as leis infraconstitucionais. Os princípios, na verdade, eles estão onde? Na Constituição Federal, tá ok? São normas em abstrato que vai dar suporte e validade para as leis que emanam do próprio Estado. O conceito de princípio está na tela, são enunciados genéricos, né, carregados de valor, por isso que eu falei que era bem abstrato, carregados de valor, que orientam a criação, a interpretação e a aplicação das normas jurídicas. Então, portanto, o princípio, ele visa o quê? Ele visa dar uma interpretação, ele visa dar uma aplicação e, sobretudo, ele orienta, né, a confecção dessas normas. Quando uma norma, quando uma lei, digamos assim, viola determinados princípios, né, principalmente se ele estiver na Constituição Federal, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. Então, portanto, os princípios, né, é quem são os orientadores das leis. Ok, gente, tranquilo? E o que o Supremo diz no que diz respeito aos princípios do direito tributário? Vamos lá? O Supremo vem e fala o seguinte, olha, os princípios, na verdade, constituem uma expressão, o princípio constitui uma expressão fundamental dos direitos individuais, né? Os princípios constitucionais tributários, sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, constituem uma expressão fundamental de direitos individuais. E esses direitos, na verdade, eles têm como propósito o quê? Impor limitações ao poder de tributar do Estado. Então, o princípio, ele visa, esses direitos individuais visam o quê? Impor uma limitação ao poder de tributar do Estado, né? O princípio é quem vai, a norma em abstrato, que devem ser observados pela legislação, né, infraconstitucional. Esse princípio, sob a ótica do Supremo, nada mais é do que
uma expressão da garantia dos direitos fundamentais do indivíduo com o propósito de assegurar o quê? Uma limitação ao poder de tributar. Eu disse na minha primeira aula, se você não assistiu, volta lá e assiste, que o direito tributário ele surge com o propósito de conter a sede arrecadatória do fisco, né? Estabelecer limites, né? Durante essa relação jurídica obrigacional tributária, tá certo? Entre fisco e contribuinte, ou entre fisco e administrado. Então, vimos aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nós sabemos que na nossa Constituição nós temos vários princípios, né? Temos inúmeros princípios espalhados por toda a Constituição Federal e não somente aqueles que estão expressos no artigo 150, tá certo? Então, portanto, vamos ver aqui os princípios constitucionais, por hora, gerais. Que princípios são esses? E que muitos deles se repetem como sendo princípios do direito tributário também. Princípios constitucionais gerais, na tela, se liga aí, vamos lá? São exemplos aplicáveis a todo ordenamento jurídico. Os princípios constitucionais gerais são exemplos, né, que são aplicáveis a todo ordenamento jurídico. Que princípios são esses? Certeza do direito, né, segurança jurídica, igualdade, irretroatividade das leis, né, universalidade da jurisdição. Nós temos devido processo legal, né, que outro princípio? Isonomia dos entes políticos, direito de propriedade, tá certo? Então aqui, portanto, como eu falei para vocês, são inúmeros princípios que podem ser trazidos aqui à baila, que eu poderia citar para vocês. Mas citei aqui apenas como exemplo alguns princípios que são tidos como os princípios gerais, né, do direito, que estão aí elencados na nossa própria Constituição Federal, tá certo? Pois bem, vamos ver agora alguns princípios, eu diria princípios específicos, né, aqueles que são aplicados no direito tributário, tá certo? Ou são princípios constitucionais tributários expressos. Expressos por quê, gente? Porque eles estão diretamente na nossa Constituição, de forma expressa. Primeiro princípio, né? Nós vamos ver os princípios e a sua previsão legal, o permissivo legal. Óbvio, nós vamos estudar todos eles aqui, não se preocupe não, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui a figura dos princípios, bem como, né, a sua previsão legal por enquanto. O primeiro deles, princípio da capacidade contributiva, tá certo? Primeiro princípio, permissivo legal, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Segundo princípio, legalidade. Onde é que está isso na Constituição, Marcão? 150, inciso 1º da Constituição Federal. O terceiro princípio é o princípio da isonomia. Onde é que está isso? Artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Nós temos aí a figura do princípio de quem? Da irretroatividade, né? Que está onde? Artigo 150, inciso 3º, a linha A, né? Que a lei não retroage. O outro, princípio da anterioridade, fundamentação legal, artigo 150, inciso 3º, a linha B de bola. Nós temos ainda o princípio da anterioridade nonagesimal, né? Tá onde? Artigo 150, inciso 3º, a linha C de casa. Pois bem, vamos lá, acabou por aí? Não, nós temos mais. Princípio do não confisco, princípio expresso do não confisco, né? Tá onde? Artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Temos ainda o princípio das limitações ao tráfico de pessoas e bens. Onde é que está isso aí? Artigo 150, inciso 5. Temos o princípio da transparência, artigo 150, parágrafo 5º. Temos a uniformidade geográfica, princípio da uniformidade geográfica também, que é inerente ao princípio do direito constitucional tributário, né? Artigo 151, inciso 1º. E temos o princípio da não discriminação em razão da procedência ou do destino do produto, via de regra no ICMS. Artigo 152, caput da Constituição Federal de 1988. Passei para vocês de uma forma en passant, falando dos princípios, né? Se porventura ficou muito rápido, você deu um pause na aula, vai lá e marca na sua Constituição, né? Eu sempre peço para que você traga consigo, tenha as suas mãos a Constituição Federal, para que você possa ir marcando, como eu falei, né, destaque aí, vermelhinho, amarelinho, enfim, a cor que você preferir, para que você leia esses artigos com bastante detalhe, sobretudo porque eu tenho certeza que lendo esses artigos você irá gabaritar, meu rei, você vai brocar em direito tributário na primeira fase, tá ok? Então vamos lá, vamos começar agora falando sobre os princípios constitucionais expressos que estão no seu edital, tá bom? No seu exame de ordem, o que vai ser cobrado? Que princípios são esses? O primeiro deles é um princípio
basilar do ordenamento jurídico, que é o princípio da legalidade tributária, tá bom? Nós sabemos que temos a figura do artigo 150, inciso 1º, que é tido como princípio da legalidade tributária, tá certo? Vai dizer o seguinte, olha, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. Perceba que aqui, né, o Constituinte ele diz o seguinte, olha, você não pode exigir, aumentar ou criar ou majorar o tributo sem uma lei que o estabeleça. Né? Nós sabemos que existe, aqui é o princípio da legalidade tributária estrita, né? Porque é inerente ao artigo 150 que vai falar das limitações constitucionais ao poder de tributar, artigo 150 da Constituição. Nós sabemos que existe o princípio da legalidade que é genérica, aquele lá do artigo 5º, né? Artigo 5º, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Está no artigo 5º da Constituição Federal, salvo no artigo inciso 2º, né, da Constituição Federal que vai dizer isso. Então, portanto, aquele lá é o princípio da legalidade genérica que nós chamamos. E aqui nós estamos diante da figura do princípio da legalidade estrita. Então, portanto, percebam que para que haja uma instituição, que é uma criação, uma majoração do tributo, né, uma exigência do tributo, tem que haver o que primeiro? Uma lei que o estabeleça. Lei aqui, frisa-se. Lei em sentido formal. Sentido formal, como assim, professor? Aquela lei que, na verdade, requer ou que passa por um processo legislativo, tá? Não é qualquer lei e nem tampouco a legislação tributária. O conceito de legislação tributária é bastante amplo, engloba decretos, engloba atos normativos, engloba resoluções, instruções, e aqui não, aqui fala em lei em sentido amplo. Nós vimos na aula passada, exige, por isso que eu peço para que você veja a última aula, que quem vai criar o tributo, na verdade, em abstrato, claro, é a lei ordinária, né? Ou a lei complementar quando a Constituição assim dizer. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece o quê? Competências. Tá ok? Princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1º, diz que para que haja o quê? Uma exigência ou um aumento do tributo, há necessidade de uma lei para tal fim. O princípio da legalidade é esse daí. E o STF, na ação direta de inconstitucionalidade número 4762, assim entendeu. Reserva de lei condiciona as intervenções onerosas, olha só, intervenções onerosas na esfera jurídica individual de quem? Né, da existência de lei formal. Como eu falei para vocês, essa lei tem que ser uma lei formal, né, aquela que é feita através da Casa Legislativa, né, ou seja, é emanada pelo Poder Legislativo, e a legalidade estrita tributária, por sua vez, é a vedação constitucional dirigida à administração federal, estadual e municipal de instituir ou aumentar tributos sem que haja uma lei que a autorize. Então, portanto, o entendimento do Supremo é esse. Legalidade estrita, artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, há a necessidade de uma lei em sentido estrito, em sentido formal, que passe pelas casas legislativas, tá certo? E que, na verdade, tenha esse processo legislativo para confecção, quer seja para aumento, quer seja para majoração, quer seja para instituição, tá certo? No âmbito dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ok, bacaninha? Tá seguro aí, OAB? Não dá com sono não, né, meu velho? Então fique de pé, velho. Faca na caveira, vamos lá. Não pode cochilar, porque se cochilar o cachimbo, cara, tá bom? Não cochilo não, velho. Senão você não vai pegar a tua vermelhinha, tá certo? Vamos embora então. Lei ordinária, né? A lei ordinária, na verdade, ela serve para quê? Só a lei ordinária pode criar ou extinguir o tributo? Em regra, sim, né? É uma lei ordinária. Porque, em alguns casos, né, a regra não é que a lei complementar crie, somente quando é a criação de tributo mediante lei complementar é a exceção. Exceção em que sentido, Marcão? Porque só criará o tributo mediante lei complementar quando a Constituição assim permitir. Se a Constituição não permitiu, papai, não falou que haverá a necessidade de instituir, ou cabe a lei complementar criar o tributo, ele será criado através de uma lei ordinária. Então, portanto, só a lei ordinária é quem vai criar ou extinguir esse tributo, tá bom? Beleza! Onde é que tem previsão? Artigo 97 do Código Tributário Nacional. Vai dizer o que pra gente?
Somente a lei pode estabelecer. E aqui eu quero chamar o seguinte, olha, somente a lei. Perceba que não fala em lei complementar, né? Quando ele fala em lei aqui, nós estamos falando de uma lei ordinária. A instituição de tributos ou sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado exposto nos artigos 21, 26, 39 e 57, aqui que na verdade ele foi revogado, né? E o 65 do CTN. Então, portanto, perceba que o CTN, no seu artigo 97, fala que a lei é quem vai criar, ou instituir, no caso, né, o tributo, ou extingui-lo, bem como majorar esse tributo ou reduzi-lo. Tem que haver uma lei. Ok? Princípio da legalidade estrita. Qual é a jogada, na verdade, que os entes federados faziam quanto a isso? Eles utilizavam de artifício, né, gente? Eu costumo dizer o seguinte, olha, desde que existe o direito para regular determinadas situações, existem pessoas que estudam para aprender e aplicar o direito. Existem pessoas que estudam para burlar o direito, né? Existem esses malefícios também, essas almas aí. Pois bem, qual era a jogada aqui dos entes federados, né? Os entes tributantes, eles utilizavam de alguns artifícios de variadas formas, né, tanto no âmbito estadual quanto federal, para quê? Para burlar a necessidade de uma lei federal para que houvesse uma instituição ou majoração do tributo. Como assim, Marcão? Ou seja, o município, o que ele fazia, o gestor? Ele atualizava a base de cálculo do IPTU, através de quê? Através de algum índice, né, que fosse superior ao índice da inflação, os índices oficiais. Ora, gente, se eu, ainda que a pretexto de atualização, né, da base de cálculo do imposto, estou atualizando, mas é uma atualização superior, né, uma atualização superior da base de cálculo, superior ao índice inflacionário, na verdade eu estou majorando, não estou tão somente corrigindo, não estou tão somente editando esse ato, há uma majoração e que, portanto, isso não é permitido. Vejamos o que o STJ falou para a gente sobre esse assunto. É defeso ao município utilizar o IPTU, né, mediante decreto, em percentual superior ao índice da inflação, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Onde é que está isso? Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o STJ entendeu que não pode, porque na verdade se você mexe, né, digamos assim, a pretexto de correção monetária na base de cálculo do imposto, né, ou do tributo, você está alterando, você está majorando o tributo sem que haja uma observância, né, do princípio da legalidade, sem que haja o que? Uma lei, como nós vimos, determinação do próprio artigo 97 do CTN. O STJ não permitiu, porque entendeu como sendo violador aí do artigo 97 do CTN no âmbito do direito infraconstitucional, tá bom? Direito tributário constitucional no âmbito da legislação infraconstitucional. E o STF, sobre o mesmo tema, diz o seguinte, olha, sem lei estadual que estabeleça, é ilegítima a cobrança de imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimento similar. Nós temos a figura em estabelecimento similar. Nós temos isso aonde? No artigo, na súmula 574, né, que tratou sobre esse assunto, quando através de decreto alguns estados estavam o quê? Tributando, digamos assim, a circulação dessas mercadorias aonde? No âmbito do fornecimento de quem? Dos restaurantes, né? Então, portanto, não era permitida essa tributação mediante decreto ou qualquer outro ato infralegal, né? E aqui no aspecto de que não fosse observado as leis em sentido formal, né? Aquela que partiu da Casa Legislativa. Não pode, mediante ato do Poder Executivo, né, na verdade, tributar a essas mercadorias sem que haja uma lei específica, uma lei qualquer, falando sobre esse assunto, sobre essa possibilidade, tá ok? Vamos embora então. Uma lei ordinária específica, né? A lei ordinária específica, ela tem o quê? Ela tem o seu propósito, visa atender o quê? Algumas concessões de benefícios fiscais. Então, portanto, atende-se que a lei ordinária específica, ela visa atendimento de quê? De benefícios fiscais. Então, para que haja uma concessão de benefícios fiscais, nós temos que ter uma lei específica tratando sobre esse tema, né? E que assunto pode essa lei específica tratar? Nós temos a figura do subsídio, vai ser tratada através de uma lei específica. Nós temos a figura da isenção, tem que haver uma lei específica, não pode colocar isenção e outros assuntos para tratar de concessão de benefício fiscal. Nós não podemos ter
A redução de base de cálculo sendo tratado, misturado com outros assuntos de norma tributária, tem que ser lei específica, né? A concessão de crédito presumido, de igual modo. Nós temos ainda a anistia, tem que ser uma lei específica. E, por fim, a remissão. Então, portanto, a lei ordinária específica, ela visa tratar de assuntos, né, que diz respeito às concessões de benefícios fiscais. Então, portanto, a necessidade de cada assunto desse que eu acabei de citar, que está aí ao lado no slide, subsídio de isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia e remissão, devam ser tratados por uma lei ordinária específica. Isso cai, né, esses 6 itens aí, né, em provas também, questões tentando averiguar de você, né, se você sabe se esses assuntos há a necessidade de uma lei ordinária específica ou não para que haja uma concessão, né, digamos assim, desse benefício fiscal, ok? Pois bem, ultrapassada a lei ordinária específica, vamos falar agora sobre a lei complementar, né? O que é a lei complementar? Nós já vimos no início da nossa primeira aula, né? Existem alguns tributos que na verdade são criados pela lei complementar, falei do mnemônico CGI, né? Vamos repeti-lo aqui para que você possa memorizar. Quais são os tributos que são criados por lei complementar, Marcão? Vamos lá, põe na tela. Empréstimos compulsórios, previsão legal. Marque aí na sua Constituição aí, meu querido. Artigo 148, né, da Constituição Federal. Segundo tributo criado por lei complementar, nós temos impostos sobre grandes fortunas. Mas não tem instituído ainda. De fato, mas tem a previsão no artigo 153, inciso 8º da Constituição Federal de 1988. Nós temos um outro imposto. Que imposto é esse? Residuais. Impostos residuais tem uma previsão na Constituição, artigo 154, inciso 1º, né, que é criado também mediante lei complementar. E temos outras, que é, no caso, as contribuições residuais previdenciárias, né, que também tem o suporte, tem um permissivo legal no artigo 195, parágrafo 4º, cumulado com o artigo 154, inciso 1º, né, no que diz respeito a tributos inerentes à União, que pode ser, são os tributos extraordinários, tá certo? E aí, o mnemônicozinho, vou repetir aqui para você, já falei na aula passada. A primeira, contribuições previdenciárias, você vê aqui, ó, na letra C, contribuições previdenciárias, nós temos empréstimos compulsórios, vamos pegar o E, imposto sobre grandes fortunas, vamos pegar o G, e impostos residuais, vamos pegar o I. Opa, calma aí. Então, nós temos a figura de quem? Vou tentar escrever bem bonitinho aqui para vocês, ó. C, E, G, I, famoso CGI, né? Contribuições residuais, né? Empréstimos compulsórios, IGF, imposto sobre grandes fortunas, e impostos residuais. São os tributos que são criados por lei complementar. Cai na prova, isso cai em prova de concurso público, isso cai na OAB. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Você, às vezes, passa despercebido, né, ou se esquece de que esses tributos, eles são criados mediante o quê? Lei complementar. E quando não for lei complementar, se lá não disser que é uma lei complementar, criou através de lei. É a lei complementar? Não, é lei ordinária. E a lei ordinária não pode criar nenhum desses tributos, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, nós teremos uma inconstitucionalidade, nós teremos uma invasão de competência. Galera, a lei ordinária está invadindo a competência da lei complementar, isso não é permitido, ok? Então, portanto, é uma inconstitucionalidade por invasão de competência. CGI são os tributos que são criados mediante lei complementar. Tá tranquilo? Tá favorável? Não cochila não, pô. Senão o cachimbo cai, fica de pé, dá 3 pulinhos aí, toma café. Eu gosto muito de tomar um cafezinho de manhã quando eu tô estudando, tá certo? Gosto de levantar 5 horas da manhã para poder ler, é um horário bacana, bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, dando continuidade, falaremos agora ainda do princípio da legalidade, medidas provisórias. As medidas provisórias também elas podem instituir tributos? Pode sim. Vamos lá. Que tributos são esses? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República, né, pode adotar medidas provisórias com forças de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Gente, olha, a medida provisória, embora haja uma certa banalização, até que uma segurada, elas podem, em caso de relevância e urgência, o presidente da República utilizá-la. Não podemos utilizar a medida provisória a todo e qualquer instante, para todo e qualquer assunto, não, para atender os caprichos
né, dos chefes do Poder Executivo, tá certo? Na verdade, a medida provisória só pode ser utilizada em caso de relevância e urgência. Se cair na tua prova, se você tiver algum quesito lá nesse sentido, você já fica atento, tá? Porque quando falar de medida provisória, relevância e urgência, você já se ligue, parceiro, porque tem tudo a ver com medida provisória. Aplica-se o princípio da isonomia, né? Ou seja, a medida provisória também pode ser aplicada no âmbito estadual, no âmbito municipal, desde que haja uma previsão tanto na Constituição Estadual quanto na lei orgânica do município. Se não houver essa previsão, não há que se falar em princípio da isonomia. Não pode o chefe do Poder Executivo Estadual, bem como o chefe do Poder Executivo Municipal, fazer uso dessa medida provisória, tá certo? Vamos lá então, o que diz mais? Exceção à medida provisória. Nós sabemos que alguns assuntos não devem ser tratados mediante medida provisória. Que assuntos são esses, Marcão? Põe na tela pra gente, vamos lá. Quando se tratar de matéria reservada à lei complementar, tá certo? Não podem ser veiculados mediante o que? MP. Então, portanto, em se tratando de lei complementar, não pode ser veiculado mediante MP. Onde é que está isso aqui? Ó? Artigo 62, parágrafo 1º. Então, um exemplozinho de questão que eu já vi, não me lembro onde foi, mas diz o seguinte: olha, o chefe do Poder Executivo instituiu o empréstimo compulsório para fim de atender à necessidade de calamidade pública mediante medida provisória por conta da urgência e relevância. Aí você vai lá e toma, errou, tá certo? Então, portanto, medida provisória não pode ser utilizada para fins de matéria reservada à lei complementar. Ok? Pois bem, exceções ainda ao princípio da legalidade. As alíquotas, né, que podem, na verdade, são alteráveis por ato do Poder Executivo. Nós vimos, e há na Constituição Federal, alguns itens, alteração da alíquota, por exemplo, do imposto de importação, imposto de exportação, né, eles podem ser tratados, eles podem ser, melhor dizendo, alterados pelo chefe do Poder Executivo mediante atos, né? Não estou a dizer que é decreto, mediante atos do Poder Executivo que podem alterar. Vamos ver agora o tributo e a sua fundamentação legal. Quais são os tributos que podem ter suas alíquotas alteradas mediante atos do Poder Executivo? Vamos lá? Se liga aí. Imposto de importação, I. Imposto de exportação, IE. Imposto sobre produtos industrializados, pode ter sua alíquota. Imposto sobre operações financeiras, pode ter a alíquota. E temos a fundamentação legal para isso. Onde é que está essa previsão? Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Então, portanto, esses artigos aí, nesse artigo aí, na verdade, esses impostos, II, IPI e OF, eles podem ter as suas alíquotas serem alteradas através de ato do Poder Executivo. Por que isso, né? Porque é uma exceção ao princípio da legalidade. Porque observe que todos esses impostos, eles têm um caráter extrafiscal, né? Então, portanto, visa atender um interesse do mercado, né? Regular o mercado, regular a atividade econômica. Não dá para esperar, digamos assim, a Casa Legislativa fomentar, ou melhor dizendo, regulamentar uma lei, aprovar uma lei, quando na verdade eu quero regularizar o mercado, diminuir a importação e aumentar a exportação. Isso eu não tenho como esperar que a Casa Legislativa assim haja, tá certo? É por isso que há uma exceção quanto à questão de alíquota. Se eu colocar a alíquota zero, se eu reduzo a alíquota, eu fomento a exportação. Em contrapartida, se eu elevo a alíquota no que diz respeito à importação, eu acabo dando uma freada, digamos assim, nas importações. E aí eu favoreço o comércio interno, tá bom? Temos mais? Temos o imposto sobre a circulação das mercadorias, o ICMS, né, interestadual, no que diz respeito ao quê? Sobre combustíveis e lubrificantes. Observe que isso tem a ver com o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, também de igual modo intervenção no domínio econômico. É por isso que há a necessidade, né, digamos assim, dessas alterações sem que haja a necessidade de uma lei, tá certo? Vamos embora então. Contribuição no intervenção no domínio econômico, a CID, não precisa nem dizer, né? Ora, se temos a CID aí, a contribuição no domínio econômico, a intervenção, na verdade, essa intervenção visa regular o mercado. Fundamentação legal, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B. Ok, gente? Princípio da legalidade é isso, é o que nós temos, tá bom? Vamos falar agora sobre um outro princípio aqui para vocês. Falaremos sobre o princípio da
anterioridade tributária, né? Ou anual, ou nonagesimal, ou anterioridade, né? Princípio da anterioridade do exercício financeiro, como também é conhecido. Onde é que está a previsão do princípio da anterioridade? Vamos lá? Artigo 150, inciso 3º, a linha B, né, que fala do exercício financeiro, né, que nenhum tributo poderá ser instituído e cobrado no mesmo exercício financeiro. Sabemos que tem as exceções, vamos com calma, né? Pois bem, então na verdade há uma vedação à cobrança de tributo, né, o artigo 150, inciso 3º, a linha B, há uma vedação, né, à cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou o aumentou. Ou seja, o tributo foi publicado agora em 2018, ele poderá ser o que? Cobrado ou exigido somente em 2019. Tem as exceções, vamos lá. Exercício financeiro, o conceito do exercício financeiro está na lei 4.320 de 64, no artigo 34, conforme está aí na tela, tá certo? Que vai dizer o seguinte, olha, exercício financeiro no Brasil corresponde ao ano civil de 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, portanto, exercício civil, artigo 34, né, da lei 4.320 de 64, diz que é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. É o ano nosso normal, tá certo? Pois bem, dando continuidade ainda sobre o princípio da anterioridade, vamos ver qual o entendimento do STJ, né, sobre esse assunto, sobre o princípio da anterioridade. O que o STJ falou pra gente? Olha só, no recurso de mandado de segurança. Não se estando diante da criação ou majoração de tributos, não se estando diante da criação ou majoração de tributos, mas de um regime mais benéfico de tributação, olha só, o regime é mais benéfico de tributação, não incide a norma do artigo 150, inciso 3º, as linhas B e C. Aqui nós estamos falando do exercício financeiro, né? E aqui, na verdade, na linha C, né, o que acontece? Esse inciso 3º aqui, ele vai tratar tanto do exercício financeiro quanto do princípio da anterioridade nonagesimal, ou princípio da noventena. Então, na verdade, o artigo 150, inciso 3º, a linha B, que vai falar do exercício financeiro, se a norma é mais benéfica para o contribuinte, ora, né, você vai ter que esperar para aplicar essa norma o ano seguinte, em 2019, não há razão nisso. Por quê? Porque é benéfico para o contribuinte. Então, portanto, aplica-se de forma imediata. Se essa norma é benéfica, você vai ter que esperar 90 dias contados a partir da publicação do ato, daquele tributo ou daquele benefício, contar 90 dias para poder conceder essa vantagem para o contribuinte? Não. Então, na linha B, nós temos o princípio da anterioridade do exercício financeiro e na linha C, princípio da anterioridade nonagesimal da Constituição. O STF falou que quando essa modificação, né, essa criação, majoração, não se tratar de criação de majoração de tributos, mas for um regime benéfico para o contribuinte, é claro, né? Então, na verdade, a sua aplicação não há necessidade de observância do princípio da anterioridade, quer seja nonagesimal ou quer seja a anterioridade do exercício financeiro, tá bom? Porque é bom, né? Se é bom, aplica-se de forma imediata, ok? Vamos lá, então. A exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, anterioridade tributária, né? Exceção. A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Isso aqui também eu já vi em questão de prova, súmula vinculante, número 50, né? Porque fala o seguinte, olha, o que o candidato muitas vezes pensa e você costuma errar? Você pensa o seguinte, olha, se está antecipando, né, o recolhimento, olha só, está antecipando o recolhimento, então, na verdade, né, isso pode ser feito o quê? Através não a observância, né, do princípio do exercício financeiro. Por quê? Porque não vai te causar surpresa, né? A alteração de prazo não causa surpresa. O Supremo entende assim. Você sabia que no dia X tinha que pagar o imposto Y. Ora, se não é mais no dia X, mas no dia W, você vai ter que pagar o imposto Y, ainda que esteja antecipando esse recolhimento, né, você já sabia que teria que pagá-lo. Então, portanto, não há que se falar em surpresa, tá bom? Entendimento simulado aí, súmula vinculante, de número 50 do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se, marca essa súmula aí, marca no teu código.
o recolhimento, alteração do prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Por quê? Porque não causa surpresa. Você já sabia que tinha que pagar, bacana? Então vai lá e paga esse negócio, tá ok? Vamos lá então? Vamos falar agora sobre ainda princípio da anterioridade tributária e os tributos, né, que são exceções. Vamos falar de tributos que são exceções ao princípio da anterioridade tributária. Que tributos são esses? Vamos ver? Vamos lá. Empréstimos compulsórios para despesas extraordinárias, né? Como eu falei para vocês, não tem como, a necessidade, a calamidade, tem como você esperar o processo legislativo, uma aprovação de uma norma para poder receber esse dinheiro, para poder colocar, no caso, uma guerra, né, na iminência. Então, portanto, esse empréstimo compulsório ele tem que ser imediato. Em sendo imediato, né, a Constituição já faculta que como sendo uma exceção ao princípio da anterioridade tributária, o princípio do exercício financeiro. Hoje você estabelece e assim você já cobra imediatamente, ok? Imposto de exportação, ou seja, perceba que o imposto de exportação, no artigo 153, inciso 1º, na verdade, também é uma exceção ao princípio da anterioridade, porque você quer fomentar. Percebam que são impostos aqui, via de regra, impostos com caráter extrafiscal, né? Se você quer intervir na importação, quer dificultar a importação, né? Se você fizer alguma alteração, você não pode, na verdade, ou melhor dizendo, não é que não pode, né? Mas, via de regra, você quer intervir no domínio econômico, na atividade econômica, dificultar a importação e fomentar o comércio interno. Então não seria plausível aguardar um processo legislativo na íntegra. Outra exceção que nós podemos ver antes disso, vamos ver o permissivo legal, né, desses impostos. O artigo 150, parágrafo 1º, né, que vai estabelecer como sendo as exceções. Tá certo? Então, o artigo 150 vai dizer o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3º-B não se aplica aos tributos previstos em quais artigos? 148.1 e 153.1, que é justamente o empréstimo compulsório, 148.1, e o imposto de importação, 153.1, tá ok? Pois bem, temos mais ainda, né? Temos outros tributos também que são, na verdade, exceções. O imposto de exportação, que é o 153, inciso 2, nós temos a figura do imposto sobre produtos industrializados, o IPI é uma exceção aqui ao princípio, né, da anterioridade, na verdade, anual, né, no caso. Nós temos ainda a figura do imposto sobre operações financeiras, que também é uma outra exceção, artigo 153, inciso 5. Temos uma outra exceção que são os impostos extraordinários de guerra, né, o artigo 154, inciso 2º, fundamentação legal disso aqui está onde, gente? Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Acabaram por aí? Não. ICMS combustíveis também, né, no que diz respeito sobre os lubrificantes, né, também há uma exceção ao princípio da anterioridade 90º, via de regra, volto a dizer, que são, na verdade, princípios, são na verdade tributos que têm um caráter extrafiscal. Temos a figura do artigo 155, parágrafo 4, inciso 4, né, da própria Constituição Federal. E, por fim, nós temos ainda as contribuições de intervenção no domínio econômico. Como eu falei anteriormente, que na verdade há uma intervenção com o propósito de quê? Regulamentar mercado, ok? Fundamentação legal disso daí, artigo 177, parágrafo 4, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Nós temos a contribuição para a Seguridade Social. Essa contribuição para a Seguridade Social está prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, portanto, esses tributos, na verdade, que eu acabei de dizer para vocês aqui, são tributos que são exceção ao princípio da anterioridade tributária ou do exercício financeiro. Ok? Pois bem, nossa próxima aula, eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso, e eu volto a falar com vocês na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, sobre os outros princípios constitucionais. Forte abraço, espero que você, né, acesse aí o meu canal, como eu falei para você, vai lá nas minhas redes sociais,
@prof.marcosparaújo no Instagram, prof.marcosparaújo no Facebook, prof.marcosparaújo no meu YouTube, no meu canal. Se inscreve, toca no Balando Dama, naquele sininho, para que você possa receber, né, digamos assim, receber os próximos vídeos que eu estarei postando para você. E, sobretudo, recomende, se você gostou dessa aula, recomende esse canal aí para outros alunos, para outros concurseiros, né, para que as pessoas possam se inscrever. É um canal bastante recente, né, eu estou iniciando, volto a dizer aqui que, na verdade, eu fiz estou fazendo isso aqui porque, na verdade, eu tive dificuldades, eu não tinha recursos, não tinha poder aquisitivo à época para poder bancar um cursinho de primeira fase, então eu estou dispondo do meu tempo aqui para poder ajudar. Eu espero que você goste, deixe aqui nos comentários, né? Se você gostou, deixe o seu like, se você não gostou, professor, melhora nisso, melhora naquilo, pode deixar seus comentários, né, gente? Eu aceito críticas, sugestões, tá certo? Para que eu possa, sobretudo, melhorar e te ajudar a agregar valor e conhecimento para você, tá certo? Beijo grande, te vejo na nossa próxima aula. Fui!